Boa noite, irmãos. Todo mundo vivo. Eu venho de uma maratona louca aí, viajando. Esse mês promete bastante, mas estou animado. Irmãos, hoje vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Lembrando que nas últimas 2 semanas, 3, porque nós gastamos 2 semanas no capítulo 5, nós temos compartilhado a respeito das bem-aventuranças e de todo o Sermão do Monte. Curiosamente, o Sermão do Monte vai até o final do capítulo 7. Então, olha que coisa curiosa, né? Como isso foi descrito de uma maneira detalhada, de uma maneira cheia de pormenores, que a gente possa procurar compreender a profundidade do ensinamento de Jesus nas mínimas coisas. E este capítulo, especificamente, ele também traz algumas coisas que são interessantes, dentro daquela perspectiva que falamos nas últimas semanas, sobre como essa busca da justiça de Deus, da coerência e tudo mais, ela se dá muito mais através de uma experiência que vem de dentro para fora, do que de fora para dentro. É um equívoco lermos a Escritura tentando aplicar para os outros. É um equívoco a gente ler a Escritura tentando buscar a justiça a partir das obras dos outros. E aqui, no capítulo 7, isso toca numa ferida, talvez das mais sensíveis da humanidade, que é a questão do exercício do juízo, o exercício do julgamento. Nós, infelizmente, vivemos uma polarização de percepções, porque, no geral, ou as pessoas querem ser extremamente legalistas, se apegando muito mais àquilo que Ô Rafa, faz só um favor para mim, vê se está desligado os efeitos da mesa aí. Tá? Estou achando que está com um pouco de eco, mas tudo bem. Ou então, irmãos, nós estamos sendo legalistas, tentando aplicar um juízo sem misericórdia, sem compaixão, sem cuidado com a vida das pessoas, ou então nós estamos no outro extremo, onde a gente vira e diz assim, não podemos julgar ninguém, a gente não é Deus, como é que nós vamos julgar? Então, irmãos, o que será que a Escritura fala a respeito disso? Qual é a ponderação adequada a respeito do que Jesus realmente diz? Nós devemos julgar ou não devemos julgar? Como se interpreta esses textos? Essa é a proposta de nós para o capítulo 7. Então, já, como é de praxe, pedir para o nosso irmão Narlo, eu vou te dar o meu microfone aqui, cara, é para você, especial, para que ele leia para nós o capítulo, você siga a leitura aí, por favor, e em seguida a gente começa a exposição. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram com ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons,
mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Muito bom, né, irmãos? Vamos voltar então ao começo do capítulo, para que a gente venha mastigando tudo aquilo que Deus tem trazido para nós. Especificamente no verso 1 e 2, nós vemos então uma ordenança da parte de Cristo, dizendo que nós não devemos exercitar julgamento, e o julgamento, em algumas bíblias aí, tem aquele título que vem em cima, que dá um spoiler para você do que vai ser tratado. Eu já vi muita gente, quando vai ler o texto, você fala assim, leia aí o capítulo tal, na hora que chega no título, ele lê o título. E, irmãos, esses títulos não fazem parte do texto original. Esses títulos são auxílios ao leitor, e é muito provável que na sua versão de Bíblia esteja diferente do que está na minha. Porque esse título é só para você ir procurando, você fala assim, eu estou querendo o Sermão do Monte, aí você vai procurando, acha o título, Sermão do Monte, tá? Mas ele não faz parte do texto. Agora, alguns desses títulos, pode ser o caso aí da sua Bíblia, vai estar chamando este bloco de texto que começa no capítulo 7, de cuidado com o juízo temerário. Isso, se você parar para pensar, é bem diferente do que o conceito de que nós não devemos julgar em nenhuma hipótese. A Bíblia, né, irmãos, ela não se contradiz em nenhuma esfera. Então, se em outros lugares da Escritura nós encontramos orientações explícitas do exercício de um juízo à luz da palavra e da vontade de Deus, principalmente o juízo de si mesmo, então, obviamente, que esse não julgueis de Cristo não está falando necessariamente de todo tipo de prática, de se fazer a comparação para saber se algo verdadeiramente é segundo a vontade de Deus ou não. O que isso aqui está dizendo é que nós precisamos reconhecer a nossa miséria, precisamos reconhecer a nossa finitude, reconhecer que nós não somos oniscientes como Deus e, portanto, podemos não ter todas as variáveis que envolvem qualquer situação. Por isso, o nosso juízo deveria ser com misericórdia. Quando Jesus diz especificamente no verso 2, o juízo que você julgar, esse vai ser aplicado sobre a sua vida, a medida que você medir vai ser aplicado sobre a sua vida, ele não está dizendo para você usar uma medida frouxa. Ele não está te orientando a usar uma medida que no final acaba não sendo medida. Porque, irmãos, não dá para você medir o negócio com uma régua ou com uma trena que não é fiel. Não tem condição. Aliás, até domingo eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da fidelidade e da lealdade. O sonho do gordo é ter uma balança fiel. Que na hora que eu subo lá, ele fala assim, 85. Mas, fiel não, desculpa, leal. Leal, ela é leal a mim. Mas, infelizmente, ela é fiel. Então, na hora que eu subo lá, ela fala 100 e um tanto lá. Ela até sua.
até transpira. Uma trena fora da medida não serve para nada. É literalmente algo desprezível. Uma balança que não está calibrada é desprezível, é mentira, ela não é de Deus. Da mesma forma, o nosso exercício de juízo não é que ele não exista, mas ele precisa ser segundo uma justa medida. Na dúvida, irmãos, que sejamos sempre misericordiosos. Da mesma forma que Deus tem sido misericordioso para com cada um de nós. Isso era para ser tão óbvio, né? Mas infelizmente, essa deve ser uma das maiores pedras de tropeço na vida dos cristãos. Ou somos assim totalmente frouxos na questão do zelo pela vontade de Deus, e dali um pouco a gente já começa a achar que pecar ou não pecar é a mesma coisa, ou então nos tornamos legalistas, a ponto de achar que eu sou a régua para a vida do meu irmão. Isso é péssimo, porque eu não sou régua para nada. A régua é Cristo. E a régua sendo Cristo, fica caro, porque ninguém passa bonito quando é comparado com Cristo, quando é medido pela justiça dele. Mas se a misericórdia de Deus tem nos incluído no que é fazer parte da sua família, da mesma maneira nós deveríamos compreender que ao sermos nós agora a referência de Deus para o mundo, nós deveríamos também ser uma medida fiel, mas ao mesmo tempo misericordiosa, para que as pessoas conheçam Deus na mesma perspectiva que nós conhecemos. Algo óbvio, né? Então, nós exercitamos sim o juízo, mas não podemos julgar as pessoas como Deus julga. Existem assuntos no que se refere a julgamentos que são absolutamente proibidos. Exemplo clássico, salvação. Esse talvez é o mais sério. Nenhum homem pode arbitrar a salvação de outro homem. Você pode arbitrar o compromisso, você pode arbitrar um tanto de coisa, mas salvação é dom de Deus. É fácil saber quando alguém é salvo, mas é impossível ter certeza de que ele não é. Embora eu não estou dizendo que o negócio aqui está frouxo, não, porque a porta é estreita, e até nós vamos falar sobre isso mais para frente. Por isso, o nosso discurso e o nosso exercício de misericórdia deveria se dar em toda os nossos relacionamentos e o nosso convívio. Por exemplo, me chamam para o velório de uma pessoa que viveu no tráfico, na prostituição e num tanto de coisa. Aí o cara te chama para ir lá e dar uma palavra. Que palavra que você vai dar lá? Porque eu já vi gente no velório indo lá esculachando com a família, falando assim, então, ele já foi para o inferno e se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão também. Eu já vi isso, gente. Dá vontade de trancar no banheiro lá e sumir. Vergonha de testemunhar esse tipo de coisa, falta de misericórdia. Porque quem sou eu para julgar esse cara, mesmo sabendo que, segundo a palavra, ele viveu totalmente longe do caminho do Senhor? Mas e se Deus tem o plano dele, deu os pulos dele e fez o jeito que Deus quer fazer? Essa é a questão. Então sabe qual que é a minha palavra em qualquer velório? Cristo, esperança da salvação. É isso. Até porque tem umas pessoas que é crente, que a gente às vezes está na maior convicção de que vai estar lá. E o próprio texto aqui mais para frente diz que tem uns que falam, Senhor, Senhor, fizemos sinais em teu nome, e não tem parte com ele. Então, irmãos, não devemos arbitrar juízo a respeito do assunto salvação. Isso é muito sério, tá? O que mais? 1 Coríntios capítulo 5 fala, para vocês verem como está tudo linkado na Escritura, sobre o exercício de juízo. E lá diz que há um dever de que nós julguemos a nós mesmos e aos irmãos que venham a caminhar de uma forma que venha a divergir daquilo que é a proposta do Evangelho. É para julgar, só que é para julgar com o intuito de salvar o irmão, e não com o intuito de condená-lo, porque nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade. E mesmo assim, gente, nós também não podemos salvar. Mas o nosso trabalho, quando a gente fala de evangelização, é anunciação de boas notícias. Não existe evangelização anunciando notícia ruim, porque senão quebra o conceito da coisa. Se eu estou dando uma notícia ruim, não é evangelização, não tem boa notícia. Então que a gente seja coerente na nossa forma de trabalhar. Aí, meus irmãos, fala
que nós, então, não devemos julgar para que não sejamos julgados. Existe, então, de fato, a realidade espiritual de que o juízo de Deus, ele vai vir. O que você está recebendo através desse conjunto de versículos é uma instrução. O juízo de Deus virá, irmãos. No último dia o negócio não vai abrir a porteira e falar, não, é open bar, está aberto para todo mundo, é o Camaru no dia 31, né? Esse exemplo foi ruim, né? Mas vocês estão entendendo. Abre o parque de exposição e entra tudo quanto é demônio lá naquele dia, né? Estou falando das pessoas, viu, gente? Não estou falando da música nem nada. Não, não é. Há juízo, isso é fato, tá? E aí o texto continua. No verso 3 diz então, quem é você ou por que você repara no cisco, na minha versão, que é a versão mais velha que tem da Bíblia, no argueiro que está no olho do seu irmão, e não vê a trave que está no seu olho. O exemplo do texto aqui, se você contextualizar para a nossa realidade, é um exemplo extremo. Jesus está comparando com um cisco de palha ou com um cisco de madeira com uma trave. E essa trave não é uma trave de gol, não. Não é uma trave de futebol. É uma coluna que sustenta todo o telhado ou que na construção sustenta todo o piso. Vocês imaginam uma pessoa daquela época ouvir um negócio desse, deve falar assim, esse cara está louco? Então não é uma trave, uma estaca, não é uma trave, um pedaço de madeira, é uma trave, uma coluna do tamanho dessa coluna aqui. Uma coisa tão desproporcional que o cara fala assim, meu Deus, Jesus não exagerou não, dizendo que tem uma trave no meu olho? Pois essa, infelizmente, é a nossa realidade. E o que Jesus diz no verso 5, ele nos chama de hipócritas, quando nós não atentamos à necessidade de que primeiro seja retirada a trave do nosso olho, para depois a gente tirar o cisco do olho do nosso irmão. Lembrando que nós falamos na semana passada, o que significa hipócrita? Hipócrita não era palavrão. Hipócrita associava uma ideia. O hipócrita é o ator, é aquele que atua. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, quem é você que está fazendo papel de médico, enquanto você não reconhece que você mesmo está doente? Irmão, se só isso fosse compreendido, e o nosso viver expressasse essa verdade, mudaria absolutamente tudo no convívio da igreja, da sociedade, por aí vai. Nós entendemos que nós somos todos miseráveis. E aí então aquilo que eu faço, o culto, o esforço, aquilo que nós vivemos como igreja, não é para resolver o meu problema. Porque não há nada que eu possa fazer para de fato me curar. A nossa miséria é tanta que só se Deus interferir na nossa vida é que pode verdadeiramente haver cura para a minha cegueira. E uma vez que a gente pressupõe que enxergou, seríamos muito mais misericordiosos com aqueles que estão lutando com cisco no olho. Agora, não interessa se é cisco ou se é trave. O que interessa é que Cristo veio para dar para nós vista boa, vista correta, vista completamente ajustada com aquilo que Deus deseja que a gente enxergue. No verso 6 diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que eles as pisem e voltando-se vos despedacem. Essa expressão também caiu, né, na boca do povo, e a gente às vezes pega e fala assim, eu não vou mais na casa do Narlo, porque o Narlo não me agrada. Não, mas eu vou, viu, mano? Então assim, eu não vou mais, tal, porque eu cansei de jogar pérola para porco. Nós não falamos isso, nós não usamos essa expressão. Então, irmão, para começar, né, gente, porco é intuitivo para nós, que a gente sabe que é um bicho lá que fica revolvendo na lama, que come lavagem, aquele processo todo. Mas o cão, para o judeu daquela época, ele era considerado um animal tão imundo quanto o porco. E é estranho ler a Bíblia no contexto atual, onde a gente beija cachorro na boca, chama de filho, né, como a gente falou na semana passada. Então, precisa de uma adequação aqui, né? Precisa de uma adequação. Então, falar cão e porco aqui é muito sério, é um negócio muito nojento. É um bicho asqueroso. E o judeu, ele não podia comer carne de porco. Ele não podia. De cachorro ele até podia, mas lá não havia cultura para isso.
mas de porco de maneira nenhuma. E eu não sei se vocês se lembram, quem estava aqui desde as primeiras semanas em que nós começamos esse trabalho, houve, antes da vinda de João Batista, alguns reinos, que eram especificamente os persas, que foram lá e dominaram sobre o povo de Israel, e o que eles fizeram foi sacrificar porcos no altar de Deus. Eles não queriam apenas dominar o povo, eles queriam humilhar o povo de Deus, porque se ele já não podia nem ter contato com o porco na perspectiva de comer a carne, quanto mais ter que ir lá e colocar no altar de Deus um animal que, segundo a lei, era chamado de imundo. E aí eles ainda faziam os sacerdotes comerem. Então imagina se Jesus usando esse exemplo, falando, não deem aos cães as coisas santas, nem deem aos porcos as vossas pérolas. O que Jesus está falando? Ele está dizendo que nós não devemos permitir que coisas preciosas sejam tratadas com pouco caso. Não é para você sair botando o dedo na cara dos outros e chamando de porco ou chamando de cão. Não é disso que se trata. É sobre a conduta, não sobre a pessoa. Porque se alguém é porco e você puxar o contexto do que significa o porco para esse povo, você está excluindo essa pessoa da possibilidade de ser um filho de Deus, porque Deus não tem filho porco. Não tem. Todos os filhos de Deus são a cara de Jesus, pelo sangue de Cristo, não pelo DNA, porque todos nós somos adotados. Todos. O único que é filho ali, filho mesmo, é Cristo. Então, irmãos, cuidado com esse exercício, cuidado com esse tipo de apresentação da palavra. Aí, o verso 8 entra aqui, talvez, o verso 7, entra naquilo que é mais interessante. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Como que muitas pessoas leem esse texto? Elas tiram esses dois versículos do contexto, e aí elas ficam assim, é só pedir para Deus, que Deus vai me dar. Então Deus é obrigado a me dar, porque está dizendo que aquele que pede, recebe. Meus irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Jesus está falando de uma coisa só nesse capítulo. E o que ele está dizendo aqui, se você analisar o contexto detalhadamente, você vai perceber uma coisa. Ele está falando dos cães e dos porcos. E quando ele diz que você deve pedir para receber, você deve buscar para encontrar, ele está falando especificamente da capacidade de discernir quem é cão e quem é porco. E não de pedir qualquer coisa como se Deus fosse refém daquilo que são os seus desejos, os seus anseios e até mesmo as suas necessidades. Deus não está aqui para atender as suas orações. Deus não tem compromisso com o seu desejo e nem mesmo com a sua necessidade. O compromisso de Deus é primeiro com a sua própria palavra, com a sua vontade expressa. Se você está vivendo segundo a vontade, a palavra de Deus, tenha certeza que as promessas decorrentes daqueles que buscam a justiça, o reino de Deus, estas sim estão lá assinadas e reconhecidas firma por Deus na sua direção. E a gente falou sobre isso nas últimas semanas, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas eram essas? O de comer, o de vestir, o de beber. O resto, meus irmãos, se alguém está prometendo esse negócio para você, está tentando te enganar, está tentando te pegar pela cobiça. E a Bíblia não promete isso. A Bíblia não promete. Complicado, né? Então diz: peça e você recebe, busque e encontra, bate e vai se abrir. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta se abre. O que nós devemos buscar então? O que nós temos que bater? O que nós temos que insistir? Deus, eu quero sensibilidade para que o meu juízo com relação às outras pessoas seja um juízo reto, justo, misericordioso, como o Senhor é. Olha que coisa louca, irmãos. É até assim, revelador, né? Você fala, meu Deus do céu. Que coisa doida esse negócio, né? E o verso 7,
fala mesmo que nós seremos providos pela providência divina no que se refere às nossas deficiências para estas percepções. Para o restante das coisas, meus irmãos, não há regra. Então, quando vem alguém e fala assim, não, você está passando por necessidade, é um problema de Deus, você tem um problema com Deus, tem uma cabeça de burro enterrada aí na sua vida, não sei o quê, irmãos. Tem uma maldição. Quem falava esse tipo de coisa eram os amigos de Jó. Vocês lembram desse negócio, né? E o final da história do livro de Jó é que Deus tirou as doenças tudo do Jó e jogou nos amigos dele. Os caras que ficavam dando essas ideias de que ele estava daquele jeito por causa de alguma coisa que ele fez. Então, cuidado, não seja essa pessoa. Aí, no verso 9, Jesus emenda. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará bem aos que lhe pedirem? O que ele está dizendo aqui? Pão e pedra, e peixe e serpente, né, é uma comparação muito tosca. Você imagina que o pão devia ser parecido com um pedregulho, lisinho e tudo mais, mas qualquer ser humano bate o olho e sabe discernir um pão e pedra. E esse exemplo tosco é exatamente para enfatizar a ideia que, da mesma maneira que um pai não seria tolo de tentar enganar o seu filho, dando uma serpente ou uma pedra no lugar de um peixe ou um pão, Deus também não faria isso com a gente, de maneira alguma. Então, se buscarmos verdadeiramente este pão, este alimento, que é a sensibilidade para viver uma vida segundo o reto juízo, segundo um juízo misericordioso, um juízo que zela pelas coisas da palavra, mas não atropela aquilo que é a nossa verdadeira área de atuação, aquilo que nós somos chamados por Deus para fazer. Esse é o alimento da parte de Deus. Se nós buscamos isso, nós vamos encontrar, nós vamos receber. Agora, misturar isso com outras coisas, complicado. E o mais triste aqui, né, é que no verso 11, Jesus fala, e lembre-se, ele está falando para os discípulos, e ele está falando para a multidão que está ao redor, acompanhando todo o discurso. Ele diz assim, vós que sois maus, sabei dar boas coisas para os seus filhos. O que ele está dizendo? Ele está falando fazendo uma referência sobre a realidade espiritual da humanidade. Somos todos caídos. Então nós somos maus mesmo. Mas até os 12 de Jesus era mau. Às vezes você quer botar toda a culpa na conta do Judas. Coitado do Judas, né? O Judas é responsável por aquilo que ele fez. Agora, você vir com essa parada aí de querer... esse cara é um cara certo, esse aqui não é. Meus irmãos, eu até gosto de pensar que a escolha de Jesus para os discípulos, para os seus apóstolos, ele faz questão de pegar uns caras muito ruins. Ninguém ia montar uma equipe e ia botar esses caras na equipe, que a equipe é ruim. Mas por que ele faz isso? Para que haja em nós esperança. Porque eu olho agora para os apóstolos e falo assim, rapaz, eu sou ruim igual eles, então há esperança para mim. E você, então, você vai olhar e falar, não, eu nem sou tão ruim assim, então há esperança para mim também. Não é verdade? Olha que coisa louca. Essa comparação é interessante, né? O que mais? Fala também que aquele que pedir boas dádivas, boas coisas ao Pai, vai receber. O que é essas boas dádivas? Né? Em Lucas, no capítulo 11 especificamente, Jesus conta uma história muito similar a essa, mas num outro contexto. E ele narra ela de uma maneira diferente. Ele diz assim, se um pai dá coisas boas para o seu filho quando ele pede, não dará também o nosso Pai, Deus, o seu Espírito? Então, colocando um texto lá do outro, a gente percebe que a boa dádiva que Jesus está dizendo que Deus quer nos dar é do seu Espírito. Mas eu queria um carro do ano. Meu irmão, você está querendo a coisa errada. Primeiro que não foi prometido, e segundo que para resolver o seu problema de natureza caída, de gente que está apartada da presença de Deus por conta do pecado e pela falta de revelação a respeito de quem Deus é, nós precisamos do seu Espírito. Essa é a boa dádiva. Então, cuidado com as coisas que a gente pede, né?
Agora faz sentido aquelas palavras de Salomão, né? Acho que, se eu não me engano, lá em Eclesiastes, ele diz assim: sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque Deus está aqui, ó, e você está aqui, ó. Então, quando você chegar na presença de Deus, não enche linguiça, não. Vocês lembram também que nós falamos da oração do Pai Nosso, né? Qual é a da oração? Precisão. Jesus consegue ser amplo, mas preciso. A oração tem um peso, né? Ela traz para nós realmente um desafio de sermos coerentes com aquilo lá. E no verso 12, Jesus então afirma: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui há duas curiosidades. A primeira, de que ao dizer isso, ele está endossando, afirmando, concordando com a questão da lei e da importância do mandamento, principalmente nessa questão da relação com Deus e na relação com o próximo. Mas tem um detalhe aqui que passa desapercebido. Houve um rabino, especificamente na doutrina dos fariseus, que diz a lenda, que alguns séculos atrás, ou algumas décadas, não me lembro, ele um dia estava lá reunido e ele era um cara muito ignorante. Ele era um cara sem paciência. E um belo dia chegou um cara lá, subiu e desafiou ele. Falou assim: eu te desafio a me ensinar a lei enquanto eu permaneço com uma perna levantada. E aí esse cara, como ele era um cara meio nervoso, ele catou a régua que ele usava para ensinar a lei e deu-lhe uma reguada no meio do peito, que disse que foi tocando esse cara reguada de dentro da sinagoga, e esse cara desceu as escadarias assim, rolando. Quando esse cara chegou lá embaixo, isso é lenda judaica, viu, irmãos? Quando ele chegou lá embaixo, este cara apontou para ele e falou assim: você quer aprender a lei? O resumo da lei é: ama a Deus acima de todas as coisas, e aquilo que você quer que façam para você, faça pelos outros. Por que é importante fazer essa referência? Porque os fariseus e os escribas estão aqui procurando uma palavra para pegar Jesus. E Jesus, na hora que ele vai dar o resumo da lei, ele cita um ensinamento da própria doutrina dos fariseus. Então, vou falar um negócio para vocês. Nesse momento, o sangue deve ter fervido. Nesse momento, os caras devem ter falado assim: nós precisamos matar esse cara. Porque ele nos confronta, ele nos constrange, mas ele usa o nosso ensino para fazer isso. Ou seja, denuncia ainda mais a hipocrisia dos grupos religiosos vigentes. Então tem uma nuance interessante de se ler o texto. Então toda vez que você vê que termina esses capítulos, está lá assim: então eles se reuniram e tramaram para conspirar como haveriam de matá-lo. É sempre por essas razões. Por coisas que eram implícitas na cultura momentânea. Então, lendo Bíblia, né, irmãos, é difícil pegar isso. Mas, honestamente, essa informação não é tão relevante. Mas é gostoso de saber, né? É um negócio que você vê e você fala assim: rapaz, Jesus era mais radical do que eu imaginava. Jesus era dedo na ferida mesmo. Esse Jesusinho paz e amor que a galera pinta aí, não é bem a história. Legal, né? O que mais? Entramos então depois aqui a partir do verso 13, as últimas palavras que ele vem proferindo no Sermão do Monte, e ele continua. Ele diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Meus irmãos, muita gente, quando pensa em porta estreita, pensa em caminho estreito, acaba sendo exclusivista demais na sua percepção de relacionamento com Deus ou de vida com Deus. Que o cara começa a achar, fala assim: não, é só nós, porque a porta é estreita, e essa porta aqui parece estreita, né? Então é nós, e quem está lá de fora não passou na porta. Só que o texto traz para nós uma dimensão um pouquinho mais ampla disso daí. Até porque a referência de porta estreita e de porta larga depende de quem está passando por ela. Por exemplo, para eu passar naquela porta do banheiro, ainda está larga. Mas se a gente tentar passar todo mundo na porta do banheiro ao mesmo tempo, ela é estreita.
Então olha como é que dá para perceber no texto que o ensino de Jesus está trazendo algo mais para nós. Não é sobre, individualmente, apenas buscar um caminho difícil. É sobre entender que alguns caminhos, quando a gente busca coerência com a vontade de Deus, nós vamos torná-lo mais difícil. Porque buscar salvação a partir de um viés individual, se é que isso seria possível, é relativamente fácil, porque eu só tenho que responder por mim. Agora, buscar salvação, pensando naquilo que Deus fez por nós, igreja mística de Cristo, não apenas nós, mas todos os que professam o nome do Senhor, traz uma responsabilidade, de que eu vou agarrar no braço dos meus irmãos, e às vezes até porta larga vai ficar estreita. Porque eu vou passar ali, vou passar mesmo. Catar no braço do Dante, vai ver, vai ficar bengala para trás, mas não vai passar. E não é uma revelação isso? Porque você fala assim, irmão, não é o que Cristo fez por nós? O caminho podia ser desse tamanho. Cristo agarrou na humanidade e ele vai passar, ele passou, né? E quando ele passou, todos os que ele diz que o Pai deu, ele não perde nenhum. Então vamos pensar na nossa condição, na nossa responsabilidade. Louco isso, né, irmãos? A porta é a entrada para o caminho que introduz a pessoa numa vida piedosa. Os cristãos do primeiro século, eles eram chamados de os do caminho. Só algum tempo depois é que surgiu a nomenclatura cristão, que na verdade, embora para nós pareça aumentativo, no original é diminutivo. Cristão, a palavra que existe e é usada no grego, significa pequenos cristos. Esses cristinhos aí. E todo nome é pejorativo, viu, gente? Só que a hora que usar esse nome para tentar humilhar os caras é nós mesmo. Nós somos os pequenos cristos. Mas antes dessa nomenclatura, você vê isso em Atos capítulo 9, fala que os cristãos eram os do caminho. Essa turma aí do caminho. Olha que coisa legal, né? E o texto também fala sobre o caminho que leva à vida. Verso 14, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. O que é esse caminho que leva à vida? A vida é o oposto de perdição. E muitas vezes tem gente que tropeça nisso daqui. Porque, gente, esta vida eterna, que é este caminho proposto para Deus por nós, e que é estreito, que é apertado, é um caminho de zelo por aquilo que é a vontade de Deus, é um caminho de obediência, é um caminho de autonegação. Este caminho, ele se inicia na regeneração. Ou seja, uma vez que nós agora fomos inseridos na sua família, seu Espírito agora habita em nós, nós já estamos, ou deveríamos estar, vivendo essa vida. Isso não é promessa só para depois de quando eu morrer. Ah, mas eu não estou vivendo essa plenitude de vida. Então nós precisamos aprofundar um pouco mais no esforço de conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na nossa vida. Porque senão também fica longe, né, irmãos? Fica também essas promessas vazias. Não, porque na vida eterna, a vida eterna, para quem está em Cristo, já começou. E se não tivesse começado, como é que a gente suportaria tanta oposição, tantas dores, tantas circunstâncias que a gente é submetido? Ah, esse Ari deve ser bom demais, né? O cara ele matava um leão por dia uns tempos atrás, agora ele mata 2. E não é porque juntou, não, é porque o negócio está vindo mais mesmo. Daqui um pouco você começa a achar que eu sou alguma coisa por causa da constância do meu caminhar. E acaba não percebendo essa questão de que não é que eu sou bom, não é que eu sou alguma coisa, não é que eu tenho alguma revelação especial. Muito pelo contrário, buscando o simples e o básico, e essa vida se tornando uma realidade na minha existência, naturalmente eu começo a viver essa vida eterna agora. Isso afeta tudo. Afeta os relacionamentos, o compromisso para com a vida comunitária, afeta o trabalho, afeta a família, afeta o dinheiro, afeta tudo. Tudo que a gente faz agora, Deus é glorificado. A generosidade de Deus passa pela nossa vida como um rio, assim, e sai levando tudo. As pessoas que estão no nosso caminho ficam doidas, falam, o que aconteceu com a vida desse cara? Está vivendo a vida eterna. E um testemunho interessante, viu, irmãos? Eu falei isso em outro dia, mas é bem interessante. Quando eu me converti, eu olhava para a vida do irmão que me evangelizou e pensava assim, eu não sei o que esse cara tem, eu sei que eu quero.
E ele não tinha conhecimento, ele sabia às vezes até menos do que eu. Mas o que ele sabia, ele sabia. Então o negócio vinha como um rio, assim, um negócio devastador. Eu olhei para aquilo e cobicei, literalmente. Falei, Deus, eu quero esse negócio aí. E aí eu comecei na igreja por causa disso. Eu falei assim, eu quero viver o que esse cara vive. Então onde ele for agora eu vou. Ligava para ele todo dia, onde você vai? É sério? Eu vou na reunião de oração, então eu vou também. A gente era uns crentes mais de agenda antigamente, né? Vou evangelizar um cara lá no Morumbi, de bicicleta. Também tinha bicicleta na época. Então eu vou também. Aí você fala assim, não, mas vocês eram dispostos. Eu era disposto nada, velho, que eu estava desesperado. Eu queria aquele negócio na minha vida. Eu queria essa vida eterna. E aí quando Deus, pela sua palavra e o seu Espírito vem e faz morada em nós, aí eu entendi. Falei, agora eu sei porque que ele não me explicou. Porque não é de explicar, é de viver. É disso entrar na nossa vida. Louco isso, né, irmãos? O que mais? Vamos lá, continuando. Aí Jesus entra no verso 15, falando para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. O que é um falso profeta? Falso profeta é o cara que vai adivinhar seu CPF e erra um número. É o cara que fala com quem você vai casar, namorar, não sei o quê. Vou falar um negócio para vocês. Eu já convivi com muita gente desse jeito nesses meus anos de igreja aí. Não, os que eu ia namorar, que eu ia casar, vou falar um negócio para vocês. Erraram muito, mas feio mesmo. O povo acha que isso é profecia. E nós nas últimas semanas já falamos, mas é sempre bom enfatizar. O que é profeta? Profeta é o que traz a vontade de Deus de maneira compreensível na vida do outro. No Antigo Testamento, como a revelação não estava na Escritura, ela estava na lei, mas as revelações particulares, era o Espírito de Deus que falava com alguns homens e mulheres especiais, que eram os profetas, e eles então viam e anunciavam, tanto que eles falavam, assim diz o Senhor. E aí ele punha a palavra. Só que, irmãos, onde que o Senhor fala hoje? Aqui. Então, profeta é aquele que relaciona com a vontade, com a palavra de Deus, e traz ela para o outro de maneira compreensível. Olha como é que isso ressignifica um tanto de coisa. Paulo diz assim, de todos os dons, o que eu gostaria que vocês se esforçassem para ter, é o dom de profetizar. E nego quer ver anjo em lâmpada, quer ter a manipulação da água, da terra, do vento, do fogo, todos esses elementos, quer falar a língua de anjo. E tem umas coisas que vão acontecer, outras que não. Mas ele mesmo enfatizou. E ele disse que ele tinha todos os dons, hein? Coisa que eu só vi um cara aqui em Uberlândia falar que tem também. Mas eu duvido. Não vou dar nomes aqui porque não convém, né? Mas o que ele enfatizou? O dom que vocês deveriam procurar é o de profetizar. Então, profetizar é buscar este caminho, essa vontade de Deus, e trazê-la para os outros, tá? Então todos nós fomos chamados para sermos profetas. Vai ter gente que vai ter o dom especial de ser mais profeta que os outros? É lógico que tem. Não, mas às vezes tem, porque às vezes tem alguém que tem uma habilidade. Nós temos entre nós mestres, gente que é o cara do ensino, gente que é o cara de outra coisa. Mas ninguém aqui está incapacitado, porque o Espírito Santo te capacita no mínimo necessário para que você possa ter um relacionamento com Deus direto, sem precisar de despachante. Então o pastor, o pregador, o mestre, ele não é despachante da sua relação com Deus. Não pode ser. Por isso que a gente tem plano de leitura da Escritura. O que nós estamos dizendo é, lê a Bíblia, irmão. Deus vai falar com você ao invés de ficar mandando recado através de mim. Não faz sentido nenhum. Às vezes Deus está querendo falar para mim através de você, mas você não lê a Bíblia. Aí está complicado, é para mim, né? Porque Deus fala através de todos nós. Na palavra, tá? Então, cuidado com o falso profeta. O que é um falso profeta? A teoria é a seguinte: são aqueles que dizem guiar os crentes, mas na verdade praticam mentiras. E como nós vivemos uma época de falsos profetas, né? Um tanto de gente aí que diz que é de Deus e tal. Por que é legal estar esse negócio do falso profeta aqui? Porque lá no começo do capítulo começou com não julgueis. E como é que você vai saber se o cara é um falso profeta ou não, se você não fizer o julgamento devido para poder saber se esse cara é de Deus ou não? Então o que Jesus está dizendo? Ele está dando instruções a respeito de como se julga um profeta. Por que ele está dizendo isso? Porque além de ele já ter feito isso na Bíblia toda, né?
A verdade é que existem profetas, existem homens e mulheres aí que dizem que são de Deus, que conseguem, através do seu discurso, não levantar suspeitas. Tem gente que a conversa é reta. Você fala, mas esse cara pode ser um falso profeta? Sim, pode sim. E aí Jesus diz que pelo fruto nós iremos conhecê-los. Verso 16. Ele fala que não dá para colher uva dos espinheiros, figo dos abrolhos. E no verso 17 ele diz que toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não dá para a árvore boa dar fruto mau, nem para a árvore má dar fruto bom. E no verso 19 ele ainda diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que é isso, irmãos? Instruções explícitas de Jesus a respeito de como comparar. Exercitando um juízo. Então nós devemos olhar para quê? O que é fruto? E aqui vale uma ressalva também muito interessante. Fruto não é resultado numérico. Porque o texto está dizendo que árvore má dá muito fruto mau. Então se você contar pela quantidade, você for pela unidade do que está sendo produzido, você pode se enganar. Num sentido, falar da plantação mesmo, falando de planta. Sabe o que é um fruto mau? É quando você vai lá e planta cana, e no meio do canavial nasce milho. Milho é ruim? Não é ruim, é um fruto. Se a plantação fosse de milho, estava certinho. Mas o milho nascendo no meio do canavial é um problema. Porque a hora que vem a máquina para colher a cana, ela não consegue processar o milho. O bagulho vai ficar contaminado. É igual o joio e o trigo. Ou o contrário. Depende qual que é o resultado da plantação. Então, cuidado achando que frutos são pessoas. Ah, o fulano é um profeta do Senhor. Olha o tanto de gente que segue ele. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é fruto. O que é fruto? Fruto é coerência com aquilo que é a vontade de Deus. Fruto é aquele que busca viver de conformidade com as Escrituras. Não confundir com resultados. Porque se você ficar procurando resultado numérico, Jesus vai parecer que não tem bom fruto. Qualquer pastor dessa comunidade aqui já fez mais do que Jesus. Já pararam para pensar nisso? Porque Jesus tinha 12 discípulos e perdeu um. Nós temos mais. Não é louco esse negócio? Então você fala assim, Jesus, o cara é ruim demais, perdeu quase 10% dos discípulos dele. Esse cara só tinha 12, velho. Negócio fácil. Pelo amor de Deus. Jesus conseguiu virar o mundo de cabeça para baixo com esses 11, né? Não é louco essa história? Ele disse que ele não perdeu nenhum. Então, não olhe para o número, isso é perigoso. Aí, ele fala, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está vendo que talvez aqui possa ser esse profetizar, no sentido até de anunciar a palavra de Deus mesmo, de fazê-la conhecida para outros. Mas não há aliança dessa pessoa, comprometimento com essa vontade que ele anuncia. Então não é o falso profeta só o cara que está lá extorquindo o povo do dinheiro, que está deturpando o evangelho. Às vezes ele está verdadeiramente até anunciando. Ele está até dizendo a verdade, mas a vida dele não está comprometida com aquilo que ele prega. Ele é um hipócrita. É esse que a gente tem que tomar cuidado. E aí, verso 22, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que Jesus está dizendo? Nem mesmo sinais miraculosos são um endosso de Deus de aprovação divina. Ah, mas eu encontrei um fulano ali, que o cara ora e você é curado. Beleza, irmãos. Mas o que isso tem a ver com o evangelho? Não, mas eu queria ser curado, eu também quero. Eu sei de um outro lugar que também cura a pessoa, chama medicina. Uai, tudo cura a pessoa. Os nossos milagres não vêm através dos hospitais e de tantas outras coisas, e eu não estou dizendo que Deus não faz sobrenaturalmente, porque Deus já fez curas até mesmo no nosso meio.
Mas é o que eu estou dizendo, irmãos, é que nós não queremos uma relação com o poder de Deus, nós queremos uma relação com a pessoa de Deus. E se a nossa relação com a pessoa de Deus estiver devidamente ajustada, a gente está pronto para viver, a gente está pronto para enfrentar a dificuldade, a gente está pronto para ser curado e a gente está pronto para morrer também. Que é a parte que ninguém quer falar. Aí vale, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pesado, né? Mas cuidado com isso, irmãos. E aí, ele diz no verso 23, nunca vos conheci. O que ele está dizendo com nunca vos conheci? Que expressão é essa? Nunca vos conheci, não quer dizer assim, eu não sei quem você é. Porque Deus sabe quem todo mundo é. Como ele vai exercer juízo no último dia, não sabendo quem é quem? Ele sabe, o que ele está dizendo é, eu não tenho intimidade alguma com vocês. Vocês estão falando de mim aí e tal, mas vocês não são meus amigos não. E gente, nós estamos vivendo uma época de relacionamentos desse tipo, não apenas na relação com Deus, até na relação uns com os outros. Nós é amigo, nós somos brother, tal, mas quem que compra as brigas um do outro mesmo? Quem que você pode ligar 3 horas da manhã e o cara fala, é nóis, velho. Você ligar e falar assim, eu preciso de você aqui agora, não posso explicar. E o cara vai levantar mesmo e vai lá. É pesado esse negócio. Então cuidado, irmãos, precisamos ter uma relação de intimidade. E para vocês verem como é essa relação de intimidade, Salmo capítulo 1, verso 16, o último versículo do Salmo 1. Olha o que Jesus fala sobre conhecer, diz assim, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então é neste contexto que ele está dizendo, não vos conheço. Porque ele conhece o caminho dos justos. E ele olhando para você está dizendo, você não tem parte comigo não. Verso 24 a 27, nós vemos Jesus falando agora sobre a edificação da nossa vida. E a mensagem aqui é extremamente simples. Fala sobre edificar a casa sobre a rocha e tudo mais. Mais uma vez, há um apontamento aqui. Jesus não está falando sobre trabalhar muito ou trabalhar pouco. Porque o que edificou uma casa sobre um fundamento ruim, trabalhou muito, viu, irmãos? Fazer uma casa dá trabalho de qualquer jeito. O problema é que não adianta esforçar muito, trabalhar muito, se o fundamento não for Cristo. Ele é a rocha. Esse é o resumo da história aqui. E aí ele fala, né? Desceram ele fala da chuva. E aí ele falando sobre essa rocha, você para pensar e fala assim, o que é essa rocha? E aí agora sendo assim bem analítico mesmo, sabe o que é a rocha dentro desse discurso? O capítulo de 5 a 7. Todo o sermão que ele está proferindo. O que ele está dizendo para o povo é, finca as estacas da sua casa nesta rocha, nestes meus ensinamentos. E então vocês serão parte daquilo que é o movimento que eu estou trabalhando aqui. O que é pratica? É obedece, é se compromete. Não é ter uma relação apenas superficial. E depois, no verso 28 e 29, o que nós vemos é Jesus agindo de uma forma que provocou uma reação psicológica. A descrição aqui é de natureza psicológica. Você vê aqui que Mateus, quando escreve, ele diz que a multidão se admirou. Então parece que ele percebeu que a multidão estava lá, de boa, de certo modo ansiosos, porque ninguém foi embora. Estava todo mundo querendo ouvir as palavras desse cara, mas quando ele terminou, todo mundo saiu assim, caramba! E aí o que diz no verso 29? Ele ensina de uma maneira diferente. Ele não ensina como os escribas, que são os mestres da lei. Ele ensina como quem tem autoridade. Sabe como é que o escriba ensinava? Por repetição e por citação de outros rabinos anteriores a ele. Não é que ele não falava de Deus, mas é que às vezes no seu ato de falar de Deus, ele era repetitivo demais, ele era chato. E Jesus não ficava citando outras pessoas necessariamente para endossar a sua fala, o seu pensamento. Muito pelo contrário, ele falava sobre aquilo que era a vida dele. Que nós possamos, irmãos, tomar essas palavras como nossa vida e então viver de acordo com ela. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nos colocando na sua presença mais uma vez, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que essas palavras possam vir de encontro ao nosso coração e que possamos alcançar a verdadeira maturidade espiritual para que sejamos justa medida, para que sejamos misericordiosos, para que sejamos aqueles que, se precisarem exercitar algum tipo de juízo, esse juízo sempre seja para edificação. Ele seja para nos responsabilizarmos pelo cuidado com o nosso irmão. Se há no nosso coração algum juízo equivocado, que foi feito de maneira precipitada, que o seu Espírito traga a nós esse tipo de coisa agora na nossa consciência, na parte consciente do nosso cérebro. Porque nós queremos verdadeiramente, Senhor Deus, nos arrepender disso. O Senhor é bom com cada um de nós, mesmo a gente repetidamente fazendo força para te decepcionar. Perdoa-nos, Senhor, e nos faz mais parecidos com o teu Filho Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.